Voltamos para o bloco final do nosso programa. Hoje estamos discutindo as relações de trabalho na indústria têxtil com a juíza Maria Beatriz Vieira Gubert. Juíza Maria Beatriz, um outro fenômeno que vem sendo observado no setor têxtil e em outros também, mas como nós estamos falando do setor têxtil, vamos falar de Blumenau, da jurisdição novamente onde a senhora atua, que é a questão da expansão da terceirização por meio das chamadas facções. Qual é o papel que desempenha uma facção aí na cadeia produtiva e especialmente na realidade de Blumenau? Bom, as facções constituem uma realidade que a gente não pode desprezar em Blumenau. Eu tenho 16 anos de magistratura, vim, como a gente já mencionou, da jurisdição de Criciúma, também havia bastante facções, mas em Blumenau é um problema bem localizado. A gente vê que as indústrias têxteis grandes da região não sobrevivem sem as facções. Por quê? O que se verifica é que a mão de obra, as costureiras de maneira geral, não querem mais trabalhar nas fábricas, nas indústrias. Elas preferem, muitas vezes, trabalhar em casa, abrir facções ou mesmo fazer parte de grandes facções, porque a gente tem facções grandes na região, e ter uma liberdade maior de horário, não ter aquela pressão, talvez, tão grande do cumprimento de metas que uma fábrica tem. Então, é uma realidade bem grande na região e a gente tem uma grande preocupação do judiciário interferir, sim, principalmente naquelas facções pequenas, nas facções que não têm estrutura, mas deixar as facções que são estruturadas, que funcionam há muitos anos, funcionarem. Porque se nós interferirmos demais, nós vamos ter uma quebra nessa cadeia produtiva e isso vai gerar desemprego e me preocupa a grande interferência do judiciário aí. Eu acho que nós temos que agir com bastante cautela. Eu fiz essa pergunta justamente porque a terceirização é permitida apenas em tarefas que não fazem parte da atividade principal de uma empresa, né? Geralmente aí em serviços de limpeza, vigilância, transporte. E esse me parece que não é o caso das facções. Eu estou errado nessa conclusão? Não está. Inclusive, a interpretação que se faz, e isso já tem a interpretação majoritária dos juízes de Blumenau e que tem sido respaldado em algumas turmas aqui pelo nosso Tribunal Catarinense, é no sentido de que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço só vai ser aplicada se a gente constatar que há ingerência na atividade de facção, né, e que na realidade não houve o cumprimento, houve um descumprimento por parte do prestador, do caso do faccionista, dos direitos trabalhistas do funcionário que está ali trabalhando. Outro critério que a gente utiliza é que essa facção tem que estar trabalhando exclusivamente para quem toma os seus serviços. Né? Comprovada a ingerência, comprovada a prestação de serviços de forma exclusiva, sem que haja o cumprimento ou o respeito aos direitos trabalhistas, aí sim a gente vai responsabilizar aquela grande empresa que contratou a facção. Tá certo. Bom, nós vamos acompanhar agora mais dois depoimentos. O primeiro é de Carlos Tavares de Amaral, que é diretor administrativo da empresa Hering. E o segundo, de Júlio José Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Vestuário de Blumenau e região. Uma facção para trabalhar conosco, ela tem que ser absolutamente formal, ela tem que pagar todos os tributos e todos os encargos e a gente fiscaliza isso. O trabalhador que trabalha nessas pequenas empresas, ele não tem um acompanhamento nesse quesito, né? As cadeiras não são, às vezes, as cadeiras adequadas, o ambiente é ruim, a luminosidade não é boa. Bem, o sindicato diz que as condições de trabalho não são boas e as empresas dizem que fiscalizam. Bom, a senhora já deve ter se deparado com vários desses casos e eu pergunto, na média, quais as condições de trabalho dentro dessas facções? A gente tem processos em que se depara com facções organizadas, que funcionam já há muitos anos e normalmente que são contratadas por essas grandes empresas da região. Mas há também as facções que a gente chama de fundo do quintal, né? Que são facções que funcionam. Eu tive uma audiência que foram acionados o marido e a mulher. Os dois, cada um deles tinha uma facção diferente funcionando na mesma casa. E o trabalhador acionou o marido e a mulher. E a mulher dizia, não, ela não trabalhou para mim.
Só que o ambiente de trabalho era o mesmo, compartilhavam máquinas, compartilhavam trabalhos e tudo mais. Então é esse tipo de facção que a gente tem que enfrentar. Nós temos facções organizadas, sim, mas há facções completamente desorganizadas que não respeitam o mínimo de direitos trabalhistas e sobre essas é que o judiciário está agindo com rigor, atribuindo a responsabilidade daquela empresa que o contrata, aplicando, sim, por analogia, a súmula 331, inciso 4 do TST, que prevê, trata sobre a terceirização e, no caso, a gente, com base na culpa e eligendo e culpa em vigilando, ou seja, que o tomador de serviços não fiscalizou as condições de trabalho, né, que foi justamente o que o diretor, me parece, da empresa têxtil falou, que só contrata facções que tenham, fiscaliza os recolhimentos previdenciários e tudo mais, certo, o respeito aos direitos trabalhistas. Justamente esse é o papel da empresa que contrata, tem que fiscalizar, porque se não fiscalizar, o judiciário vai intervir condenando. Tá, e se uma facção quebra, de quem é a responsabilidade pelo pagamento das indenizações? Em primeiro lugar, é da própria facção, né? A gente transforma isso em massa falida, que a gente chama, e ela vai ter que responder. Claro, vai ter uma abertura de falência, esse processo corre no juízo falimentar, já não é na Justiça do Trabalho, vai se nomear um administrador que vai fazer um inventário dos bens e a gente julga na Justiça do Trabalho a ação do trabalhador que foi prejudicado pela quebra da empresa e habilita os créditos, porventura existentes, no juízo falimentar. Agora, já há ações solicitando, postulando que seja atribuída a responsabilidade do tomador de serviços e muitas vezes isso é deferido justamente para preservar, porque a gente sabe que a facção nada tinha de patrimônio e o trabalhador não vai nada receber. Então atribuímos a responsabilidade do tomador, daquele que fez a escolha de terceirizar parte dessa atividade, para que sim, o trabalhador possa receber aquilo que ele tem direito. Bom, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos as mudanças nas relações de trabalho na indústria têxtil com a juíza do trabalho Maria Beatriz Vieira Gubert. Todas as nossas entrevistas estão na internet, no site do TRT de Santa Catarina. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!